edição do programa em que reúne tudo o que é de interesse do produtor e é transmitido através do portal mercadodocacau.com.br. E hoje eu converso por telefone com o secretário de Agricultura da Bahia, Eduardo Salles, que também é presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Agricultura. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa, secretário. Muito obrigado, Kaline, pela oportunidade novamente de estar falando na TV Mercado, que tem um ouvinte eleto importante para que a gente possa passar as discussões sobre as questões do cacau, Kaline. A Bahia tem passado por uma situação delicada de seca em algumas regiões. De que forma a SEAGRE tem trabalhado no atendimento aos agricultores e quais são as medidas emergenciais? Olha, Kaline, é um momento muito difícil para a Bahia. Eu confesso a você que durante toda a minha vida de agronomia, rodando os cantos da Bahia, eu nunca vi uma situação tão difícil como essa. São 200 municípios da Bahia que já decretaram situação de emergência. Terça-feira passada, eu, como secretário de Agricultura, mas como presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Agricultura, marquei uma audiência com o ministro da Agricultura e toda a sua equipe e com o ministro de Desenvolvimento Agrário e toda a sua equipe. Fomos 24 dos 27 secretários de Agricultura estaduais colocar as questões diversas da agropecuária nacional, mas principalmente focando na questão da seca. Nós fomos pedir imediatamente a suspensão das execuções para quem tem dívida vencida e vencida, tanto dívida de custeio como de investimento, para o ano de 2012, nesses municípios todos que foram decretados em situação de emergência. Fomos pedir a prorrogação, pelo menos por 24 meses, dessas parcelas e a suspensão imediata das execuções. Fomos também colocar diversas questões relativas à agropecuária baiana, mas em relação à seca, as ações são diversas. São ações emergenciais e são ações estruturantes. Nas ações emergenciais, o governo estadual criou um comitê de emergência, do qual a Secretaria de Agricultura faz parte. E desse comitê de emergência, o objetivo são carros-pipa, alimentos, cestas básicas, doações da Conab de arroz e feijão, sistema simplificado de água, abertura de novos poços artesianos, o equipo, a instalação de equipamentos nos poços que ainda não estavam instalados, equipar também poços que deram água salobra, mas que não servem para o consumo humano, mas servem para a dessedentação animal. Foram entregues 53 retroescavadeiras aqui para prefeitos do interior na terça-feira, junto com o ministro de Desenvolvimento Agrário e toda a equipe dele. Tivemos uma reunião depois com o governador, o ministro de Desenvolvimento Agrário e toda a equipe aqui em Salvador. Tivemos uma reunião no mesmo dia à noite com o ministro da Integração, o secretário nacional de Defesa, também buscando soluções. Enfim, são diversas ações. O secretário, que também é presidente do CONSEAGRE, comentou agora há pouco de uma reunião que teve em Brasília para discutir não só a questão da seca na Bahia, mas também outros assuntos de interesse do Estado e do país. Quais foram os resultados desse encontro? Com certeza, Kaline. Um dos resultados foi que há um mês atrás nós tivemos uma reunião no norte do país, em Porto Velho, Rondônia, de todos os secretários de Agricultura. E, naquele momento, eu rodei as fronteiras do Brasil, do Oiapoque, tanto em Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, e a gente pôde assinar um convênio de prevenção e de cooperação técnica para que a gente consiga prever, segurar um pouco a questão da defesa agropecuária naquelas regiões. A possibilidade de entrada em torno de 100 doenças que existem nos países vizinhos e não existem no Brasil. Assinamos esse protocolo e colocamos a situação grave que vimos, que é a falta de fiscais agropecuários em todas as fronteiras brasileiras. Colocamos isso naquele momento e agora o ministro da Agricultura já nos informou que uma equipe foi e teve uma reunião com os governadores daqueles estados, fazendo emergencialmente um convênio para que o Ministério liberasse dinheiro para as agências de defesa e a gente comece a ter os fiscais nas fronteiras
proibindo o trânsito de vegetais e, volto a dizer, principalmente para a região do cacau, a questão da monilíase, que está a 200 quilômetros do estado do Acre, por exemplo, e de outros estados, mas no Acre é mais grave. Também vimos questão do sisal, que o preço mínimo está defasado, vimos a questão do milho na Bahia, que nós precisamos de uma sustentabilidade agora que entra a safra. Enfim, foram diversos assuntos tocados, assuntos inerentes à agropecuária nacional, mas inerentes também à questão da Bahia, principalmente. Como têm sido as ações da SEAGRE voltadas para o destravamento do crédito para a cadeia do cacau? Olha, Karine, nós vimos que todo o trabalho que tem sido realizado ao longo desses anos cacau, e digo a você que tem sido muito, porque nós primeiro fizemos um levantamento de todo o endividamento da região cacaueira, identificando que tamanho eram esses produtores, qual o tamanho dessa dívida, com quem estava essa dívida. E depois desse levantamento, a primeira vez feita, nós vimos que eram 14 mil agricultores, cacauicultores endividados, e que a maioria deles não estava dentro da Lei 11.775, que permitia a renegociação dessas dívidas. Ao longo desses anos, nós conseguimos inserir quase todos eles nos benefícios da Lei 11.775, ficaram faltando 1.200, que são a securitização e o PESA. Nós cuidamos também da questão do FNE Verde, que o governador se empenhou pessoalmente nessa questão e conseguimos passar de 8 anos de carência para 12 e de 8 anos para pagar, ou de 4 anos de carência para 8 anos de carência e de 8 anos para pagar para 12 anos para pagar. Então, fazendo com que quem tenha o sistema agroflorestal possa refinanciar suas dívidas em 12 anos, em 20 anos ao todo, e com até 80% de desconto. Em relação ao PES e securitização, nós conseguimos que pagassem, fosse dada uma condição para que todas as pessoas que não pagaram alguma parcela do PES e da securitização pagassem com benefício de até 70% de desconto nas parcelas que não haviam sido pagas antes. Mas isso é pouco diante de um problema que a gente vê, que o crédito não está disponível. Na visão dos produtores, e todas as vezes que eu vou na região, eu sinto que os agentes financeiros não estão disponibilizando crédito novo. E aí, essa semana, eu tive uma visita do novo superintendente do Banco do Brasil e toda a sua equipe. E o superintendente do Banco do Brasil, João Batista, se comprometeu, nós colocamos esse problema do crédito aí na região, a gente tem uma lei, foi o benefício da lei, a pessoa renegociou a dívida e os agentes financeiros não estão conseguindo financiar novamente essa pessoa, seja alegando falta de capacidade de pagamento, seja a questão da produtividade. E aí o que é que nós fizemos? Nós conversamos com eles para saber, nós sabemos que os agentes financeiros estão sujeitos a leis, mas nós precisamos diagnosticar qual é o tipo de problema para que nós possamos atuar nesse problema diretamente. Então, combinamos com o Banco do Brasil, estamos combinando com o Banco do Nordeste, uma reunião feita inicialmente em 2 polos produtores que têm um problema até mais grave, que é Camaquã e o polo também de Gandu. Sentando com esses presidentes de cooperativas, associações, nós vamos descobrir quais os problemas que estão acontecendo, diagnosticar esse problema e aí identificar. Se é questão de lei, nós, através da representatividade do governador Jacques Wagner, dos deputados da Bahia e da gente como secretário de Agricultura, vamos buscar mudar essas leis. Para encerrar nossa entrevista, esta semana circulou a informação na mídia de que o secretário teria manifestado opinião a favor do fechamento da CEPLAC, passando para a Embrapa toda a responsabilidade dos estudos relacionados ao cacau. Até que ponto esta informação é verdadeira, secretário? Não é verdadeira em ponto nenhum. Na verdade, é totalmente falsa. Isso foi uma notícia plantada por alguém de má fé dentro da mídia. As pessoas sabem, Karine, minha forma de ser e de falar tudo o que eu penso. Na verdade, para ficar bem claro para os nossos ouvintes da TV Mercado, é importante que eles saibam o seguinte: durante a reunião do Conselho dos Secretários de Agricultura em Brasília, nós tivemos uma reunião durante a manhã com toda a equipe do Ministério da Agricultura e o ministro, e à tarde com o ministro de Desenvolvimento Agrário e toda a sua equipe. Na hora do almoço, eu fui almoçar com o diretor-geral da CEPLAC, Dr. Geio Wallace.
somente eu e ele me falava das dificuldades da CEPLAC, dos problemas que enfrenta em função da não possibilidade de contratação de técnicos para extensão, para pesquisa, e que ele havia sido convidado ao Ministério e ouviu falar sobre alguma coisa de Embrapa. E aí eu coloquei para ele a minha opinião pessoal. De forma alguma, nunca toquei nesse assunto com o governador, nem com ninguém, só falei para ele, ninguém mais. Essa é a minha opinião, são da conversa que estávamos tendo. Eu coloquei para ele realmente a minha preocupação por a gente não ter condição de contratar, não ter autonomia na CEPLAC hoje em dia, as pesquisas não terem recursos para avançarem contra a monilias e contra a própria vassoura de bruxa, e a gente poder avançar mais. E disse a ele que eu, como agrônomo e como uma pessoa que, inclusive, tive o meu primeiro estágio profissional em Itabuna, na CEPLAC de Itabuna, como extensionista, tendo como orientador o Dr. Zósimo, e tenho todo um apreço por todos os funcionários da CEPLAC. Acho que a CEPLAC, o grande patrimônio dela são esses funcionários que lutam com afinco, com garra, pelo melhor para a região do cacau. Então, eu naquele momento coloquei para o Dr. G. Wallace que eu havia, ao longo desse tempo, eu que sempre pensei somente CEPLAC, eu achei que esses funcionários e toda a estrutura física da CEPLAC, sim, hoje, na minha opinião, poderiam hoje se incorporar a um Embrapa Cacau, a gente ter aí, trocar de nome, ter um Embrapa Cacau aí com todos esses funcionários existentes aí na CEPLAC, em hipótese nenhuma fechar a CEPLAC, uma empresa que um serviço prestado e tem uma história e uma importância fundamental para uma das regiões mais importantes da agropecuária baiana, e a gente pensar em ter uma equipe da Embrapa junto, todos, para poder fitopatologistas trabalharem juntos para o benefício da região, de todo o Brasil, para termos uma Embrapa como hoje ela é internacional, ela tem uma condição de ir a outros países, fazer pesquisas contra a monilíase, por exemplo, lá em outros países, já que hoje ela tem um penhor internacional, ela tem essa possibilidade de ir com pesquisadores para os países para fazer pesquisa. Enfim, a gente operacionalizar melhor a CEPLAC e ter uma condição de trabalho melhor. Mas foi somente uma colocação. Eu expliquei a Dr. G que em nenhum momento eu explicitaria isso, inclusive, na mídia, de forma alguma. Mas como foi colocado maldosamente na imprensa, uma forma totalmente deturpada do que eu havia conversado com o Dr. G. Wallace, eu tive que vir a público para negar veementemente, e quem me conhece sabe do apreço que eu tenho pela CEPLAC. Mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Karine, obrigado pela oportunidade novamente. E o nosso programa fica por aqui, mas continue conosco participando, enviando comentários ou sugestões de matérias para tvmercado@mercadodocacau.com.br. Até o próximo programa.